Como você é conhecido por aqueles que estão ao seu redor? Como é que eles o descreveriam? Alguém muito ocupado? Alguém fácil de lidar? Alguém agradável de se conviver? Talvez mais retraído? Alguém muito motivado ou, quem sabe, desanimado? E a sua igreja? Como é que ela é conhecida na sua região? É um espaço acolhedor? Talvez uma comunidade mais retraída que não se envolve com a sua comunidade ao redor? Na noite anterior à morte de Jesus, ele falou de uma marca pela qual seus seguidores deveriam ser identificados no mundo. Uma palavra deve vir à mente quando o mundo pensa a respeito dos cristãos, e essa palavra é amor. Jesus diz: "Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros." João 13, 34 e 35. A marca distintiva do cristão não é um código de vestuário ou uma configuração institucional ou a cor de um prédio, nem mesmo, principalmente, um código doutrinário ou moral ou religioso. A grande marca distintiva e definitiva do seguidor de Cristo é o amor. Esse não é simplesmente o último pedido de Jesus. Jesus chama essa ordem de um novo mandamento. E ele é novo porque ele deve ser retomado novamente a cada geração. Só que isso não é apenas uma sugestão de Jesus, é um mandamento. E ele diz: "Como ele nos amou, assim nós devemos amar uns aos outros." Isto fala de maneira, de ordem e de movimento. E a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma dessas três coisas. Primeiro, a maneira. De que maneira nós devemos amar? Porque é muito fácil a gente falar de amor na sociedade líquida que a gente vive hoje. Qualquer coisa pode significar amor. Só que, segundo Jesus, esse amor primeiro possui uma maneira. Nós devemos amar da mesma maneira que Cristo nos amou. E de que forma isso aconteceu? De forma sacrificial, entregando tudo de si. Existe também uma ordem natural para que esse amor aconteça. Primeiro, nós devemos receber o amor de Cristo. Nós somos amados por Ele. E em sequência, então, por causa disso, nós amamos o nosso próximo. E é claro que existe um movimento, uma confluência desse amor. A gente não deve dar de volta esse amor para Jesus, retribuir o favor a Ele. Nós devemos transmitir o amor que nós recebemos dele para os outros. Tudo isso é ensinado na prática, naquele evento conhecido como o lava-pés. Isso tudo fornece um pano de fundo para a gente a respeito desse ensinamento de Jesus. Lá em João 13, é exatamente o contexto da noite antes da morte de Jesus. E justamente quando se pode esperar que Jesus seja confortado, apoiado por seus seguidores, é ele quem se derrama pelos seus discípulos. O texto diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Aqui está Jesus, amando os seus até o fim, até o último minuto possível da sua vida. E o lava-pés acontece em paralelo à sua própria história como filho de Deus. Assim como ele deixou o lado do Pai para nos amar em um custoso, um oneroso serviço sacrificial da sua própria vida, assim ele também deixa o seu lugar à mesa, troca o seu manto por uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. E uma vez que ele tenha lavado e secado os pés deles, ele pega agora o seu manto novamente, se retorna e se senta no seu lugar. No versículo 12, ele pergunta: "Vocês sabem o que foi que eu fiz por vocês?" Só que será que os discípulos sabem? E a questão maior é: será que nós sabemos o que Cristo fez? Essa lavagem dos pés é uma imagem de algo muito mais profundo. Jesus tinha vindo do lado de Deus e ele estava agora voltando para Deus. E o caminho que ele percorreu o levou até as profundezas da morte na cruz. Nós nunca devemos esquecer que essas mãos que amorosamente lavaram os pés dos seus amigos seriam, em questão de horas, pregadas a uma cruz romana.
Nós não podemos esquecer isso, porque a lavagem se destina a nos ajudar a imaginar o amor de Cristo que seria demonstrado na cruz. E olha que imagem, viu? O governante de todo o universo, aquele que pela sua palavra cria mundos e traz as coisas à existência através do nada, agora está se inclinando e servindo os seus seguidores. E João escreve sobre isso, recordando cada um desses últimos detalhes. Ele diz no versículo 5, em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Conforme João escreve sobre isso, ele é levado de volta àquele exato momento onde tudo isso aconteceu, porque João estava lá. Ele tinha tido os seus próprios pés lavados e secados pessoalmente pelo Senhor de toda a criação. Como você se sentiria se Jesus se aproximasse da mesa para fazer o mesmo com você? É impensável imaginar o meu anfitrião, esse Senhor, tirando as suas vestes reais e enrolando uma toalha ao redor da sua cintura e se ajoelhando diante dos meus pés fedorentos e chulezentos. Isso é algo inconcebível para nós. Só que em João 13, o Senhor do universo faz exatamente isso. É assim que Jesus tem amado os seus discípulos. Ele os ama agindo em favor deles. Ele os ama em serviço concreto. Ele atende às necessidades deles. Ele ama com humildade de um servo. Ele desiste dos seus direitos, do seu reconhecimento, do seu privilégio. Ele os ama de uma forma custosa, onerosa. E ele ama, inclusive, sob pressão, porque a cruz estava a apenas algumas horas de distância da sua existência. E ele sabia disso. Ele ama incondicionalmente. Estes homens, ao final da noite, o trairiam, o abandonariam, o negariam. E ainda assim ele faz o que faz. Ele amorosamente lava todos os seus pés, inclusive os pés de Judas. E ele ama em um autoesquecimento de si mesmo. Ele não se importa que ele perca as aparências, que ele perca o seu status de mestre. Ele não se preocupa com a sua própria imagem de si mesmo, sendo bastante redundante. Como é que a gente pode se colocar à altura desse novo mandamento de Cristo? Eu até posso me iludir achando que eu amo, quando muitas vezes eu amo simplesmente pelos moldes desse mundo, buscando algo em troca. Só que quando esse amor passa a significar algum tipo de inconveniência na minha vida, atinge a minha reputação, ou eu sinto que o meu amor não está sendo devolvido da mesma forma, e aí como fica? E olha com que frequência o nosso amor se evapora instantaneamente quando a gente começa a sofrer pressão de outros fatores. Só que repare novamente na ordem de Cristo. Como ele nos amou, assim nós amamos os outros. Existe uma ordem na qual devemos obedecer esse novo comando. Primeiro, nós somos amados. E em seguida, nós amamos. Primeiro, nós recebemos o amor de Jesus. Em seguida, nós passamos ele adiante. Primeiro, nós conhecemos, nós percebemos, nós apreciamos. Depois, nós fazemos. Primeiro, nós compreendemos. Depois, nós agimos. Essa é a ordem. E, na verdade, essa ordem é uma ordem que o próprio Jesus seguiu. Você notou aqui essa linha estranha no versículo 3 que a gente leu? No versículo 3 nós recebemos um raro comentário psicológico sobre o pensamento do próprio Jesus. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia e fez o que fez. Jesus amou o mundo a partir da segurança do amor que ele já tinha recebido do seu Pai. Primeiro ele recebeu o amor de Deus e depois ele o transmitiu a nós. Se essa é a ordem para o próprio Filho de Deus, certamente a gente não pode distorcer e querer acelerar o processo. Sabe quem achou que podia fazer isso? Pedro. Pedro achou que podia amar sem receber o amor de Cristo. Pedro quer colocar o seu próprio fazer, a sua própria ação à frente do amor de Cristo. E aí quando Jesus aparece diante dele com uma tigela, Pedro imediatamente protesta. Não, senhor, o senhor não vai lavar os meus pés. Mais tarde, Pedro comete o mesmo erro no verso 37, quando ele ousadamente proclama: não, eu estou pronto para dar a minha vida pelo Senhor. Pedro inverte as coisas. Não lave os meus pés, eu vou lavar os seus. Não morra por mim, eu morrerei por ti. E no final da história, você já sabe, Pedro acaba traindo o próprio Senhor.
acaba negando ele. E Jesus aqui estoura sua bolha no verso 38 a dizer: Pedro, se você não permitir que o fluxo do meu amor passe por você, você não vai conseguir ter parte comigo. Pedro não tem recursos para fazer o papel de Jesus. Ele vai negar Cristo antes que toda a noite acabe. Essa é uma reviravolta chocante para um homem que parece tão espiritual, tão comprometido. Só que na verdade as palavras de Pedro ali naquela sala de jantar estão cheias da mesma autoconfiança independente que vai levá-lo a negar Jesus. O erro de Pedro, em essência, foi esse. Ele confiou no seu próprio amor por Jesus, ao invés de confiar no amor que Jesus tinha por ele. Ele reverteu a ordem das coisas. Ele colocou seus próprios atos de amor à frente dos de Cristo. E quando a crise chegou e se tornou inconveniente amar o seu Senhor, é claro que o seu próprio amor falhou. Será que a gente se submete a esse amor humilde e sacrificial de Cristo? Ele não se inclina apenas para lavar os nossos pés, ele se entrega para morrer por nós em uma cruz. Só que é através desse ato de serviço, desse sacrifício, que nós nos tornamos limpos, que nós nos sentimos amados e que agora estamos prontos para servir.